Buenas, meu povo! Cá estamos na última live dessa semana de maratona, né? Foram lives diárias sobre as alterações do Código de Trânsito. Então, todos os dias, convidando uma colega que está comigo no time do Mulheres de Trânsito para vir aqui compartilhar conhecimento com vocês, para a gente se atualizar, né? Para a gente estar aí constantemente conversando sobre temas importantíssimos no direito de trânsito. A nossa convidada de hoje é a pessoa que está super a mil, né, no projeto Mulheres de Trânsito e também na advocacia de trânsito, até com professora já de legislação de trânsito. Então, essa é realmente um foguete, né? A gente diz que o foguete não tem ré. Ela, né, pegou essa expressão e realmente colocou para a vida, né? Colocou para jogo. Então, a convidada de hoje é a Nêmora. Eu já vou chamar ela de imediato, né? Ela está pelo Instagram do Mulheres de Trânsito. Já vou chamá-la para a gente conversar sobre o motivo de segurança para crianças, né? Que foi uma modificação que nós tivemos aí também na Lei 14.071. Oi, Nêmora! Bom dia, povo aí. Vamos ver quem é que tá do Mulheres aí. Tá. Tô cuidando, né? Tô cuidando de mulheres. Bom dia, André, por essa live falando das alterações, né? Uma corridinha na semana aí para o Mulheres contribuir, né? Trazer uma colaboração do que mudou. Trouxemos aí só coisinha boa, né? Com pouco impacto, né? Sem muita discussão, sem muita... Tudo relax, né? Como é o nosso querido direito do trânsito. Não, né? Cara, eu fico nervosa quando eu faço live contigo. Capaz, né? Tudo de boa. Né? A Nêmora já tá assim, ó, jogada no mundo das lives, né? Essa aí já não tem mais jeito, não tem mais volta. Inclusive, ela tem um projeto que é muito interessante, né? Já vou fazer aqui o jabá pro projeto, né? Que é o Sextou com Trânsito, né? Agora também tá no YouTube, né? Já tô sabendo, já tô seguindo lá, né? Então, tanto no YouTube quanto no Facebook, né? Aqui no Instagram tem também a página do Sextou com Trânsito. Não, ainda não. Facebook e YouTube, né? YouTube. Perfeito. E nesse projeto, toda sexta-feira, né, é às 20, me corrija. Às 19. 19. Às 19 horas. Toda sexta-feira às 19 tem conteúdo lá sobre direito de trânsito, né? Então, realmente, e lá eu já notei também, como regra geral, a mulherada meio domina, né? Não é, né? Quem sabe, né? Quem me conhece sabe, assim, né? Não é que puxando muito assado, mas já puxando, né? Que até hoje a gente tem um convidado menino, né? Para falar sobre as alterações, né? Que é o Fabiano Padilha. Uma visão diferente, né? Nós vamos trazer, porque o propósito do Sextou, já que tu falou, é mais ou menos que nem o Mulheres. A diferença é que o projeto de Sextou a gente está mais desbocada, né? Eu e a Camila, né? Que é a coordenadora. Será que foi a minha? Foi a minha? Aqui. Não, foi aqui. Deu uma travadinha aqui, aí eu mudei a rede da internet. Aqui tá muito ruim, tá tudo ligado. E que é isso, né? O Projeto Mulheres, o Sextou surgiu em razão do Projeto Mulheres e que nem eu digo, né? Que nem a André usa muita expressão, eu imito, né? O que é bom a gente imita, né? Tava na cachaça, só podia. Aí surgiu eu e é um complemento, né? Eu até brinco que eu criei um monstrinho, né? Porque essa mulher tá assim, ó. Agora deu uma parada, né? Deu uma parada para a gente retomar algumas coisas que ficaram paradas e que são importantes que a gente dê segmento. E uma das coisas é o projeto Mulheres de Trânsito, né? Que a gente está aí alçando novos voos e fazendo aquilo que a gente tanto critica. Essa é a verdade. Olha, a gente tem que falar, a gente tem que estar na frente. Quem me conhece sabe que eu não gosto muito da palavra do empoderamento, eu não quero que ninguém me dê poder nenhum, eu quero que a gente se fortaleça, se una, e é isso que a gente está fazendo no Projeto Mulheres. E essa semana é exatamente isso, o Projeto Mulheres não ia ficar de fora de falar das mudanças, aí claro, as últimas foram mais fogo no parquinho, porque
realmente quem atua em direito de trânsito de verdade, né? Que também peguei essa, como é que eu vou dizer, esse amor, essa luta, entrei na guerra mesmo para defender o direito de trânsito de todas as formas. E eu sempre priorizo e sempre falo como a Andréia, quem acompanha a Andréia, entende o que é o direito de trânsito. Entende? Que é muito mais do que, cara, não, chega a ser uma expressão, chega a ser ridícula a gente falar. Não é mais um mero recursinho de trânsito. Eu já nem falo mais. Porque quando a gente fala, a gente eterniza essa expressão. Então, eu não falo mais. Eu simplesmente falo direito de trânsito é um processo. Pronto. E é exatamente isso aí, ó. Tudo que a Andréia tá botando trânsito é mais que um recurso de multa. E agora, exatamente, agora com as alterações, com a Lei 14.071, que uma mini reforma, né? Eu sei que alguns disseram que, não é quase um novo Código de Trânsito. Depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista, quase que é mesmo, porque viajaram na maionese. Aí quando tu fica naquela esperança, nossa, vai vir, né, fazendo bem bom, cara, ainda tem. Piora. Não, eu às vezes até fico preocupada, né? Preocupada não, uma preocupação que dá uns minutos e passa. Mas já recebi críticas, né? Nossa, mas tu tá sempre criticando contra... Mas é que também o povo não se ajuda, né? Mas realmente, eu respeito a instituição, respeito o órgão normativo, perfeito. Mas eu sei, até na live de ontem, enfim, nas lives, todas as lives da semana, a gente mexeu em algum ponto, né, que ou extrapolou, né, a sua competência, ou se omitiu num ponto que deveria ter regulamentado. Então, né, a gente não precisa, né, eu digo assim, a gente, principalmente ali, tirando a visão ali das gurias do projeto, tá, do projeto Mulheres Trânsito, a gente não é discípulo de ninguém. A gente não segue uma cadeia de comando. A gente tem liberdade total de expressar, né, as suas percepções, as suas visões. E aqui o projeto Mulheres Trânsito, a gente sempre quando conversa, a gente fala sobre isso, né? De mostrar o nosso ponto de vista. Tá certo, tá errado? Gente, são visões, são interpretações, né? Se daqui a pouco tu não concorda, que bom, né? Que bom, porque que chato que o mundo seria se todo mundo, né, falasse a mesma coisa e pensasse da mesma forma. Então, é importante a gente ter ali pessoas unidas, né? E até entre a gente, tem coisas que a gente não concorda totalmente e tá tudo bem, né? Mas que bom que nós somos ali unidas, né, para levar a nossa visão, porque sim, nós temos voz, e esse projeto ele também vem para mostrar isso, né, enfim, e a gente vem mostrando isso. Quem acompanha o Instagram do projeto, tá sempre aí com conteúdo, né, sempre tem boas manifestações ali sobre alguns conteúdos importantes, então é isso que a gente busca, né? Inclusive, né, antes ainda da Nêmora entrar no tema de hoje, na segunda-feira, a gente tem duas coisas muito importantes para o projeto. Primeiro, vai ter um evento, segunda-feira, meio-dia, gratuito, nem precisa se inscrever, né? Vai estar disponível lá, vai ser transmitido pelo YouTube da Faculdade Legale, né? Que é uma faculdade que tem sido muito parceira do projeto em diversos momentos, desde a criação, né? Desde a criação do projeto, a Faculdade Legale tem sido muito parceira, né? Então, na segunda-feira, a gente vai conversar sobre alteração do CTB também, né? Então, tem mais papo aí sobre alteração do CTB, porque a gente precisa não só entender, não só pegar ali e ler o código, né? Porque a gente pressupõe que vocês são alfabetizados. Então, a gente vai debater algumas questões, o que pode gerar de controvérsia, né? Que o nosso papel é esse. E na segunda-feira também, nesse evento, a gente vai lançar o primeiro e-book das Mulheres de Trânsito, né? Não vou dizer o primeiro, porque a gente lançou um ano passado numa outra formatação do projeto. Mas agora, né, um novo e-book, agora sobre as alterações, e o primeiro nessa nova formatação do projeto, né, que são muitas mulheres integrando, então o primeiro nessa formação. E tenho certeza que vai ser ótimo, é um e-book objetivo, didático,
Tenho certeza que todos vão gostar e a gente vai lançar esse e-book na segunda-feira também, durante esse evento. Então, estejam conosco, né, na segunda-feira, ao meio-dia. Agora sim, ó, E já fogo no fizemos... parquinho, né? Sempre. Na segunda-feira é mais fogo no parquinho, porque só antes de eu falar do que mudou, né, do tema, na proposta do tema de hoje, quando a Andrea fala, né, que nós temos que, quando a gente... Uma coisa é a gente respeitar a instituição como ela é. Eu respeito a Constituição, todos nós respeitamos a Constituição, né? Se nós concordamos com o que está dentro dela, para quem lê, ótimo, né? Não concordamos com tudo? Ok, tudo certo. É a mesma coisa com o CONTRAN. Respeitamos a instituição que existe, como ela é, a proposta que ela tem. Ponto. Até porque está na Constituição. Então, tá lá, ok. O problema é o que acontece no decorrer. Isso que é o problema. E nós nos dá a liberdade de nós que temos a visão de confrontar, sim. Porque tem muitas falas de muitos profissionais que dizem o seguinte: eu posso ser punido, eu posso estar errado, né? Ter realmente infringido alguma norma legal. Mas isso não faz de mim algo que eu tenho que ter todo o meu processo, meu procedimento errado. Porque não existe uma verdade absoluta e a administração não está acima de nós, usuários, cidadãos. Enfim, só para encerrar essa parte, né? Porque o direito de trânsito é muito mais. E essas alterações que vieram agora, não só da Lei 14.071, que o Projeto Mulheres, assim como os profissionais, já vem trazendo desde outubro, quando ela foi aprovada, desde antes, quando ela ainda estava lá sendo confeccionada. Outubro, editou, publicou, pronto. Agora sim, vamos nos preparar para abril. Muitas questões. E ficamos aguardando, porque, para quem não sabe, o Código de Trânsito, como eu digo, ele não é uma aplicação reta da lei, não dá. Ele tem o CONTRAN. Qual é o papel do CONTRAN? Justamente isso. Ele traz procedimentos que padronizem a aplicação do Código de Trânsito brasileiro. Só que ele comete deslizes que acabam, né? Gente, nós somos operadores do direito. Quem sabe como é que funciona a mente do operador de direito, ele vai no rim, uma vírgula mal colocada, pronto. É um problema. E é isso que a gente faz, mas é para segurança jurídica de todo mundo. Da aplicação da lei, mas de uma forma correta. Tem lei errada? Claro que tem. Tem lei com dupla, tripla interpretação? Claro que tem. E cabe a nós esse papel justamente de achar o equilíbrio de todas essas normas e assegurar o direito de todos nós, né? Porque a gente tem que se incluir também. O direito de trânsito, a Lei 14.071, que é o tema de hoje, ela não trouxe alteração direta, né, no que diz respeito ao transporte de crianças. A lei continua a mesma, não mudou, não foi a lei. Foi quem que veio mudar, quem que veio dizer, regulamentar, deixar claro algumas coisas, colocar em dúvida outras, foi o CONTRAN. Até 12 de abril de 2021 agora, nós tivemos, então, a edição de algumas resoluções. Pouquinho, coisinha básica, assim, ó, tipo, nada. Aí, uma delas veio revogar justamente uma resolução anterior, que já regulamentava o transporte de criança. Claro que com a evolução dos veículos, as tecnologias, os dispositivos de retenção para transporte de crianças, né, o DRC, também tem muitas inovações. E nesse sentido, o CONTRAN, vendo a necessidade de tornar algo mais regular, porque sim existiam dúvidas, é cadeirinha, é bebê conforto, é assento de elevação, é cinto. Questão da segurança também houve muito. Então, o que acontece? Antes, a normativa ela se limitava a crianças até 7 anos e meio. Diante de estudos e todas as questões, não, de 10 para baixo, mas focava mais 7 anos e meio, até 7 anos e meio tinha mais regrinhas, né? E o povo que estava abaixo de 10 anos, acima de 7 anos e meio, tinha algumas regalias, vamos dizer assim, as crianças, e ficava meio ali no limbo, dá ou não dá, um pouco dá, um pouco não dá. Diante da circunstância da necessidade de preservar a segurança e integridade física, por quê? Olha só, o Código de Trânsito brasileiro, a gente tem um jeito de olhar diferente, a gente olha de trás para frente. E a gente tem que começar a olhar ele como ele é, do artigo 1º para o 333, quer dizer, agora eu me lembro o último artigo.
330 e poucos. É essa a visão que a gente tem que ter. Porque lá no início ele traz exatamente as normas de circulação em conduta, como nós temos que nos comportar usando as vias. Independente se estamos a pé, de bicicleta, os animais de forma individual, com grupo, com seus donos, tem todo esse regramento antes de nós punir. Antes da gente dizer, olha, tu fez isso, tu vai ser punido. Nesse sentido, e com os estudos, a questão de como uma criança se comporta, a projeção dessa criança dentro de um veículo sem estar devidamente sendo transportada com segurança, o que aconteceu? Hoje se trouxe um regramento, onde se leva em consideração a idade e a altura. Como assim? A normativa, ela veio dizer que crianças, né, que é a Resolução 819, que ela veio regular crianças que tenham até 1,45, né? E que não tenham até 1,45 e crianças inferiores a 10 anos. Por que inferior a 10 anos? Porque justamente a partir de 10 anos, supostamente, a criança ela já consegue identificar questões de segurança. Também houve mudanças na questão de transportar criança em motocicletas, né? Não é mais permitido, é acima de 10 anos, justamente porque essa criança ela antes já era tem... a partir dos 7, né? Antes era a partir dos 7. Então, que loucura. Sim, se bem exatamente. que, Então, só abrindo um parênteses, negócio de moto, eu peguei a época vida louca de moto, tá? Meu pai tinha moto, tem ainda, né? Só que hoje, né, ele segue as regras. Mas na época, quando era pequena, e nós somos, do casamento dos meus pais, somos 3 filhos. Quantos meu pai carregava na moto? 3. 3. Cara, nunca ninguém viajou no porta-mala do Fusca lá atrás, aqui, ó. Quem é que nunca? Não, eu sou dessa época, povo. Né? Que bom que a sociedade evolui, né? Mas que loucura. Porque era eu e o meu irmão mais velho atrás e o meu irmão mais novo, bem pequenininho, em cima do tanque da moto. Nossa. E o meu pai não tinha nem carteira de moto. Eita. Não era na garra, né? Era na garra. E tudo sem capacete, por óbvio. Pra que capacete? Não tem porquê. Olha. Então, se vocês Ai, já vou ajeitar o fone. Tá louco hoje. Que loucura. Porque assim, ó, se vocês observarem essa questão de mudanças comportamentais no trânsito, né, que a gente sabe que nós tivemos evolução dos veículos, da segurança dos veículos, não foi à toa. Mas também nós tivemos mais o quê? Antecipação de tu tirar a tua CNH com 18 anos, né, e todas as outras. Nada acontece por acaso. Se evolui o veículo, se evoluir as pessoas, também tem que se pensar em como nós vamos controlar esse povo. E nesse sentido, né, essa resolução, ela veio trazer essas delimitações. O que é o DRC? São os dispositivos de retenção de transporte de crianças. São aqueles dispositivos que tu utiliza para transportar essas crianças. Exemplo, o bebê conforto, a cadeirinha, né, o assento de elevação e qualquer outro dispositivo que possuam essa finalidade. Porque apesar a nomenclatura, né, ela é trazida porque são os dispositivos mais conhecidos. Porque quando tu vai usar um bebê conforto, ou então o berço portátil ou conversível, né, como a norma traz a resolução, é aquele que tu vai usar para criança de 0 até 1 ano. Mas também até 15 quilos. Por quê? Porque esses dispositivos, eles têm um objetivo não só pela idade. O peso também é levado em consideração por questão de... Aí entra a engenharia. Como que nós vamos fazer um dispositivo que no impacto do veículo em determinada velocidade, essa criança não vai ser projetada, né, porque a gente sabe que dobra, triplica. Então, esses dispositivos, eles têm essa regulamentação. E se elas têm essa regulamentação, a gente tem que seguir. É que nem o freio do veículo. Se tu olha o manual, se tu não tiver com o pneu original, se tu não tiver a calibragem original, o pneu indicado pelo manual, tu não vai saber exatamente qual é a tua parada total no momento de frenagem. Tem muitos veículos que eles param totalmente quando tu pisa no freio 35 metros depois. Então, por que a lógica é tu manter 1,5 km de distância de um veículo, do teu veículo para que tá na frente? Tudo isso tem uma lógica, não é do nada, né? Não é algo inventado. Tudo isso se projeta nesse sentido. A resolução, então, ela veio trazer esses regramentos.
dizendo, por exemplo, que a criança que atingir 1,45 m, ela tem 1,45 m. Muito embora ainda não tenha 10 anos, o que, né, entre alguns questionamentos, né, ela pode ir no banco dianteiro, desde que ela tenha 1,45 m. E, como a própria resolução traz, ela não necessita, ela é dispensada do uso do dispositivo de retenção DRC, né? Do dispositivo de retenção para transporte. Ela é dispensada porque ela atingiu aquela altura de 1,45 m, tá? Ah, mas aí como que... Aí entra aquela questão, tá? Aquela questão bonitinha que o CONTRAN vem, diz e não diz nada. Aí o que acontece? Tá, mas e como que o agente vai proceder nesse momento? O que ele vai fazer para saber se aquela criança que está no banco dianteiro tem 1,45 m? Quem vai ser a referência? Ele vai medir? Ele vai ter uma trena? Né? Isso nós estamos falando das possibilidades que são permitidas a criança estar no banco dianteiro. Sim, porque nós temos essas possibilidades de crianças serem transportadas no banco dianteiro. Com regramentos, obviamente. 1,45 m ela não precisa de dispositivo. Ela pode estar no banco dianteiro. Basta ela ter 1,45 m. 10 anos. É fácil. Mostra carteira de identidade, CPF, certidão de nascimento, comprova com facilidade que aquela criança tem 10 anos. Mas e a altura? A altura fica a desejar, porque não houve uma orientação pelo CONTRAN, porque é o CONTRAN que regulamenta sobre como que vai ser averiguado se essa criança de fato tem ou não 1,45 m. Porque se o agente se utilizar a marca eu sou referência, ele sabe qual é a altura do saltinho do coturno dele? Qual é o tempo de desgaste daquele coturno? Porque quando ele pega no primeiro momento, o coturno tem uma altura. Conforme vai usando, vai diminuindo a borracha. É um calçado, é um coturno. Então, que referência ele vai utilizar? Isso é uma das problemáticas que nós encontramos dentro da resolução, que falta essa questão. Assim também como o peso. Porque esses dispositivos de retenção de transporte de criança têm delimitação, não só da idade, mas também de peso. A exemplo, como eu trouxe o bebê conforto, a gente também tem que falar da cadeirinha, que são para maiores de 1 ano e inferiores ou igual a 4 anos. Ou, olha só, ou o peso de 9 a 18 quilos. Como que vai ter certeza, ou a gente vai ter certeza que aquela criança, pela idade é fácil comprovar, mas que o peso dela está adequado para aquele dispositivo? Porque a idade, passou da idade, tá, mas em si, não, tá entre 1 ano e 4 anos, igual a 4 anos. Tem crianças que tu olha e tu não sabe dizer se ela tem 4, se ela tem 4,5, se ela tem 5. Né? Ou se ela está no 4, tem 3 anos e meio ou tem 4? Tudo bem, é um requisito, mas e peso? Né? Porque tem que identificar exatamente esses critérios de segurança. Como que vai ser feito? Como que a gente vai fazer? Que dispositivo, que procedimento ele vai ser adotado? Porque nós não temos, diferentemente da alcoolemia, que nós temos lá o bafômetro, né? Que é um dispositivo procedimento utilizado pela gente. Mas e nessas circunstâncias? Como? Como que ele vai fazer? Não estamos aí, mais uma vez, no limbo. Nós temos uma regra, mas nós não temos o quê? Aquela segurança de saber como que o agente vai comprovar o que ele está vendo. Porque ele, sim, olha só, a administração pública tem que dizer de onde que ela está vendo aquilo. Ah, mas é agente de trânsito, é autoridade, né? Tem lá a sua legitimidade, tudo bem. Vamos falar aqui, né? Mas não tem a verdade absoluta. Até né? puxar esse teu gancho. Sim, existe, né, a presunção de veracidade, né, dos atos ali da administração pública. Perfeito. Só que nem algo presumidamente verdadeiro, que seria a declaração do agente, né, ele não tem, né, um olhar com capacidade, né, de fazer Técnica. essa medição, o olhômetro. Né? No olhômetro não funciona. Né? Então, tem até hoje em dia alguns dispositivos, até no próprio celular, né? O iPhone tem, que tu consegue medir só com a câmera do celular. Né? Mas o que é importante, e acho que isso a Neymar está falando muito bem, que existem vários métodos, né, para verificação dessa altura e do preenchimento dos requisitos. Porém, não deixou de ser regulamentado. E aí vai ficar Sim. a critério do agente daqui a pouco utilizar, por exemplo, esse método do celular. Mas o CONTRAN aprovou?
né? Então, fica muito vago. E sempre que o órgão normativo ele deixa isso muito vago, a gente tem uma insegurança jurídica, a gente tem uma brecha para recursos, né, e que devem ser interpostos, até porque, né, o cidadão, ele deve ser punido quando transgride as normas, porém ele deve ser punido com garantia de que efetivamente aquela conduta foi realizada. Né? Então, exatamente. Nesse sentido, a gente precisa ter essa preocupação, sim, de como vai se constatar a infração. E até eu já puxo, né? Com certeza, com abordagem, né? Infração desse tipo sem abordagem. Olha só. Acha que não vai ter? A gente tem alguns códigos, né, com algumas interpretações, né, que trazem a possibilidade de ser sem abordagem quando for fácil de constatação. Né? O agente está aqui e olha, e a criança está entre os bancos, né? A criança está entre os bancos, está sem cinto. Mas, qual é a medida administrativa? A gente entra naquela velha história do ato discricionário, ato vinculado. A medida administrativa é retenção até regularização. E não só isso, aí acontece o agente vê, pune aquele motorista porque a criança estava sendo transportada fora de um dispositivo ou do próprio cinto, por quê? Porque crianças entre 7 anos e 6 meses e 10 anos, elas são dispensáveis do uso de dispositivo de retenção de transporte. É o cinto, tá? Nessa faixa etária, foi a interpretação que eu consegui extrair da resolução. Essas crianças, elas ficaram sem esse regramento. Elas, claro, né, gente, lá atrás, né, no banco traseiro, porque no dianteiro tem nas suas exceções, com o cinto de segurança, podendo crianças menores que 1,45 m ou 10 anos, desde que a capacidade do veículo atrás com as crianças da mesma faixa etária estejam todas preenchidas, ou seja, temos 3 lugares atrás. Tem uma 4ª criança, coloca na frente, mas com o uso do dispositivo, não é somente com cinto, né? Crianças que não tenham 1,45 m ou 10 anos, que estejam inferiores a isso, aí elas podem ser levadas, né, transportadas no banco dianteiro. A questão do airbag também, quando vai no banco dianteiro. Mas e aqueles veículos que só tem um cinto de 2 pontos, subabdominal? Gente, a gente sabe que tem muitas pessoas que amam carros antigos, que preservam veículos que têm essas características. Eles vão deixar de circular? Fica proibido de transportar? Não, só vai ter essas exceções. Toda regra, né, tem a sua exceção. A questão do airbag, nunca, quando ele estiver acionado na frente, tem que desligar ou botar no seu mínimo, dependendo de qual dispositivo tu vai utilizar, ou utilizar o banco da frente, tu puxar para o último recuo, ou seja, botar bem lá atrás, porque no momento do impacto, sempre no sentido da marcha do veículo, é proibido no sentido contrário do veículo. Quando que tu coloca no sentido contrário do veículo, quem é mãe, quem é pai, quem tem filho pequeno, isso é lá quando eles são pequenininhos, bebê conforto, que tu bota atrás. Tu bota ele no sentido contrário à marcha do veículo para a questão de diminuir o impacto. Mas no banco dianteiro, até porque já pensou estourar uma airbag ali, para onde vai ser projetada essa criança? Então, sempre no sentido da marcha. Dentro dessa... Eu já me perdi. Dentro dessas questões dessa exceção, que é uma coisa que eu observei na resolução, quem tem entre 7 anos e 6 meses, ou 7 anos e meio, e 10 anos, não precisa desse dispositivo. Claro, lá atrás, né? Por quê? Porque o requisito para ir na frente, as exceções, 1,45 m não tem exceção. Pode ir na frente, sem problema algum, independente, né? A idade aí ficou meio dúbia. Tem que ter 10 anos, não tem que ter, é o que chegar primeiro, enfim. Ainda temos, né, essa questão aí. Então, eu prefiro a altura, porque é uma altura, questão de segurança, mas também a idade. Gente, tem criança que tem 5, 6 anos que tem 1,45 m. E aí, só tem que a 5, 6 minha irmã anos. mais nova tinha. Ela, com 6 anos, era maior que a minha irmã de 10. Imagina. Cara, eu tenho 1,52 m. O que vocês esperam na criança de 45? Eu pulo. Entendeu? É tipo, tá ali. Mas aí vem outra questão que é muito importante a gente frisar. Por quê? Sim. Mas e como ficam aqueles veículos que, em serviço de transporte individual, transporte de passageiro, veículos escolares, eles têm que ter esses dispositivos? Não. O CONTRAN veio dizer que não, estão dispensados
do uso desse dispositivo de retenção de transporte de criança para esses veículos. Ah, mas a qualquer momento? Não, somente em serviço. Ou seja, quem são os que estão afastados do uso? Gente, não usar um dispositivo de retenção de transporte de criança não significa não estar com um cinto. É dispensável de usar o dispositivo. Não é deixar a criança solta. Não é deixar ali não. É a capacidade do veículo, é o uso. Quantos cintos tem? Tem 3 cintos, então são 3 crianças que tem atrás. É o cinto individual para cada ser que está ali, mas é dispensado do uso. Mas são pequenininho, cabe 2 em cada cinto. Não. Exatamente. Não, é um só, porque é individual, porque tem... Gente, os caras estudaram para criar um carro, né? Não foi algo assim, ó, tipo, vai, bota 10 no mesmo cinto. Claro, a gente sabe que acontece algumas coisas aí. E uma das coisas interessantes que fala que em outros veículos que também são dispensados do uso desses dispositivos, são aqueles veículos que têm o peso bruto total acima de 3,5 toneladas. Como meu esposo é caminhoneiro, me veio esse exemplo. Porque quem vê aí, sabe que muitos motoristas estão com a família dentro do caminhão. Não vamos falar o número de pessoas e o número dos cintos, porque às vezes não é compatível. Mas é uma facilidade nesse sentido, que eles podem transportar essas crianças sem estar num dispositivo de retenção de transporte de crianças. Se é uma questão de segurança ou não, aí é outra história. A gente não vai aqui falar nesse mérito, né? A gente tem que falar o que está no meio. Eu acredito que seja, até por questão do impacto causado, né? Quando o veículo ele é de maior porte, o impacto interno é menor, né? Talvez tenha essa relação, né? Não sou engenheira, mas eu acredito que possa ter essa relação, né? Porque diminui, né, o impacto e, consequentemente, a preocupação em relação a essa segurança. E a questão dessa possibilidade, principalmente, que é uma questão que muito se perguntou, que até a Cecília trouxe no projeto, né? Como ficam as crianças de colo? Se nós formos analisar a letra fria da resolução, ela liberou geral. Só que aí, como que uma criança de colo que eu digo, gente, aquela criança pequitita, nascidinha ali, tem 1 ano que não senta. Meses. Onde é que a gente vai botar essa criança? Essa criança vai aonde? Num cinto? Deitada num banco? Não tem nem como tu botar o cinto numa criança, porque tu vai botar uma criança de 1, 2 meses. Não tem. Então, assim, ó, essas questões que a gente traz aqui é para vocês entenderem que quando se fala em direito de trânsito, são essas análises que a gente tem que fazer. É tudo isso. Não é só um pouquinho, não é, olha, é só aplicar a lei aqui, ó, pronto e deu certo. Ir além, né, do que está escrito ali e buscar realmente uma interpretação, né, fazer uma junção de ideias, né, uma junção de normativas para chegar em determinado conceito, né, e se questionar. Eu acho que, tenho certeza que o direito de trânsito, ele deve ser constantemente questionado. E questionado não é não cumprir. Tipo, a gente precisa entender por que a regra existe, né? A gente fala muito da finalidade da norma, por que ela existe, qual é a finalidade dela. E aí, por exemplo, se a gente tem, como a Nembra bem trouxe, uma medida administrativa, que é de retenção do veículo até a regularização, né? Nos casos que estiver irregular. E por que isso existe? Porque está de acordo com a finalidade da norma, que é a preservação da vida. Se a autuação ela é feita em movimento, sem uma abordagem e sem a preocupação em regularizar a situação, passa 2 quadras e venha sofrer um acidente, venha ter uma colisão. Esse agente que fez essa autuação, ele não é corresponsável por isso? Né? Mas é dever dos pais também. Né? Mas o Código de Trânsito, ele estabelece essas regras, né? Porque o trânsito, ele é algo coletivo e não individual, então todos têm que estar cuidando de todos. E a administração pública, né, ela é o fiscalizador. Exato. É ela que nos fiscaliza, é ela que cria as normas, por alguma razão faz sentido aquela norma para ti, porque se não fizesse sentido, por que existiria aquela norma? Então, a administração pública, ela acaba por muitas vezes se eximindo, né, de responsabilidades
que cabe a nós, quem trabalha com isso, nós aqui falando, obviamente, direito e trânsito, falar e insistir, e que nem eu sempre digo, duvidem, 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 duvidem. Ah, não, desconfiar é uma coisa, é duvidem, porque quando tu duvida, tu te questiona e tu vai atrás. Não seja um papagaio de pirata repetindo coisas que tu nem sabe o que tá falando. Exato. Procurem, duvidem. Se o profissional diz assim, é assim, tem certeza? Onde é que tu viu? Quem te disse? Porque nós não somos donos da verdade, nem temos a verdade absoluta, nem a própria Constituição é a verdade absoluta, até ela é questionável. Eu gosto de falar Constituição porque tá na moda levantar a bandeira do verde e amarelo da Constituição e ninguém sabe o que está escrito lá. Né? Ninguém sabe. Você pega um pontinho e esquece que a Constituição é enorme e tem muitos regramentos lá que se todos conhecessem ela como dizem, como a defendem, a conhecessem, muita coisa seria diferente. Mas, enfim, né? Só uma parte aí. E essa questão de questionar, de pôr em xeque, né, as coisas, faz com que realmente, daí trazendo para a questão do trânsito, que a gente tenha, de fato, uma educação para o trânsito. Porque a educação para o trânsito, ela não é, né, ao contrário do que muitos dizem, a pessoa saber que aquilo está errado. Mas há quem entenda, né? Fica defendendo o infrator, sendo que ele sabe que fez errado, sabe que não pode beber e dirigir, sabe que não pode andar em excesso de velocidade. Gente, educação para o trânsito não é apenas ter conhecimento da norma. Essa parte de estar num ambiente de debate, de questionar e de realmente entender a finalidade da norma, deveria fazer parte desse processo educativo. Porque quando tu compreende a norma, aí sim tu tem aquela predisposição em cumpri-la. Aí eu vou dar um exemplo, porque talvez pessoas não compreendam, né? Porque muitas vezes se detonam muito os criminalistas, né? Nossa, tá defendendo bandido, né? Nós do trânsito, como nós temos crimes de trânsito, olha só, né? Tem crime de trânsito, sim. Então, acaba também nos colocando nesse mesmo entendimento. E eu te pergunto, para quem é pai, para quem é mãe? Tu tem o teu filho, tá? O teu filho, ele sabe que não pode subir ali. Ele sabe, tu já avisou, já disse, olha, eu vou te punir se tu fizer aí. Aí ele vai, sobe e cai e quebra o braço. Aí eu sou mãe, né? Ele sabia, eu não vou fazer nada. Aí eu, mãe, pego ele, levo pro hospital. Ai, meu filhinho, minha filhinha, a mamãe tá aqui, eu vou te cuidar, eu vou te proteger, tu vai ficar bom. E aí? Porque por eu ser mãe, vamos analogicamente, pelo CTB trazer a lei, eu sou mãe, eu botei uma lei, não sobe ali. A cria subiu, caiu, se quebrou, eu dizendo que eu ia punir, botar castigo, tirar o celular. Aí vão me crucificar porque eu estou fazendo o correto, que é o meu papel de mãe, que é também auxiliar na sua recuperação, na compreensão daquilo ali, continuar educando, tipo, viu o que aconteceu, que tu fez para fazer ali? Tá aí, ó, quebrou o braço. Agora tu vai ser punido porque tu vai continuar sem celular, mesmo com o braço quebrado. Isso é o Código de Trânsito, isso é o Código Penal, isso é o Código Civil, isso é o Código do Consumidor, isso é o Código Tributário. Todas as normas são assim. Elas estão ali com as normas, com as regras. Mas não significa que elas não têm que também passar por um processo que eduque, que ensina e que puna de forma correta. Porque eu não posso simplesmente ser punido de qualquer jeito. Porque muitos inocentes são condenados, muitas penas são colocadas que, como a gente vê que até uma das questões que as gurias já trouxeram aqui, que nós vamos retornar no assunto na segunda-feira, sobre o tempo que demanda um processo administrativo de trânsito. A André colocou muito bem, acho que foi ontem. Foi. Cara, o cara tinha 18 anos, tirou a carteira, bateu lá alcoolizado e a punição vem, o cara tá quase 30. Ele já dirigiu anos, ele aprendeu as consequências, tudo. Ele já foi, ele foi autopunido. Justiça tardia não é justiça. Exatamente. Então, é nesse sentido que tem que parar e pensar. Nós não estamos aqui defendendo o ser humano. Nós estamos defendendo um direito. Ponto.
Ponto. Exato. Se pessoa eu não me interessa nem de onde que veio. O direito dela tá sendo lesado, o direito dela tá sendo desrespeitado, é esse que eu vou atacar. Não é a pessoa que está ali na minha frente. É o direito dela. Sim. Nós, tantos quem atua de forma administrativa, como nós, advogados, a gente não atua em favor da pessoa, a gente preserva o seu direito. Seu direito de ser punido correto, o seu direito de passar por um processo idôneo, legítimo, com segurança jurídica. É só isso. Quer punir? Tudo bem. Tá errado? Bom, tá errado. Mas vamos fazer pelo certo. E é isso que as normas, eu não canso de dizer isso porque eu defendo, eu aprendi a amar direito de trânsito de uma forma que nem eu sei, eu não sei diferente. Então é uma coisa que antes me irritava, agora não. Por quê? Porque eu comecei a ver por esse lado. Não adianta a gente trazer coisa ruim, a gente ficar, sabe, reiterando, tendo sempre na nossa mente algumas palavras. Vamos parar de falar e trazer o que é bom, o que é importante. E isso mulheres de trânsito fazem. Quem atua com direito de trânsito de verdade, não, é o de verdade. Aquele que defende o teu direito. Porque a tua CNH, meu querido, eu acho que já passou da fase que era luxo. Hoje em dia é uma necessidade. A grande maioria de vocês trabalha com essa CNH. Pensa, tu vai colocar a tua CNH onde tu dá o pão da tua família, onde é o teu lazer para te passear no final de semana, para te ver tua mãe, tua avó que mora lá do outro lado do estado, para qualquer um? Exato. Não. Né? É uma coisa que tem que ser olhada com olhos muito profissionais, éticos e a verdade tem que ser dita e ninguém pode ser iludido. Por isso que eu sempre digo, duvide. Ah, e antes de finalizar, porque a gente falou vários pontos aqui, na questão da pontuação, eu não vou deixar de falar, porque essa infração, por não transportar, hora carregar, né? Carregar, a gente carrega infarto. Bom, aí é cada um, né? Cada um com o seu cada qual aí. Mas, cada um com o seu cada qual aí. Mas no momento que tu transporta uma criança, sem estar devidamente fazendo utilização desse DRC, eu sempre confundo, dispositivo de retenção de transporte de criança, é uma infração de natureza gravíssima, 7 pontos. Ou seja, se tu bonitinho caiu na história do país da Alice, que 40 pontos tu não vai ter processo. No primeiro não é 40, né, gente? Com 39, o limite é 39, meu. 40 deu pra te acabou o processo de pensão. Não, aí é isso que eu ia chegar. Aí tu tá lá bem belo, bem fácil. Ah, mas eu só vou dar um pulinho. Só vou ali. Ali, vai aí, meu filho. Fica aí, eu venho na frente aqui, tá tudo certo, não vai acontecer nada. E o agente te para aí tu lá com aquela facerice toda, que é 40 pontos, que não é 40 pontos, que é 39. Aí vem essa infração, uma infração de natureza gravíssima, acaba com a tua historinha aí dos 40 pontos, que não é 40, é 39. E já baixa para quanto? Cai 10. 29 pontos. 29 pontos. E aí, meu filho, é um tiro. É um tiro. Tem mais então, cai mais 10. Pronto. Então, assim, ó, o direito de trânsito é isso que a gente traz aqui. Eu gosto sempre de frisar, apesar de trazer o assunto, eu não perco a oportunidade nunca de colocar o direito de trânsito no top dos tops, né? A gente fala aí um programa que tá tendo aí, que é o tal do tal, então o direito de trânsito é o top dos tops. Então, é exatamente isso, né? A Andréia, eu também tenho o projeto Sextou com Trânsito, o Mulheres, acompanho Mulheres, a gente tá aí, ó, na segunda-feira, olha essa parceria que legal com a Faculdade Legale, trazendo não só o conhecimento jurídico, porque a gente precisa de doutrina, mas a gente precisa de interpretações. Nós não precisamos mais simplesmente aplicar, não é aqui, está dizendo isso, está tudo bem. Não, a gente precisa de visões. Porque o advogado tem visão sempre. Todo mundo sabe que advogado desconfia, desconfiando do desconfiômetro e etc. É isso, é ter outras visões, outras formas, porque vocês estão vendo, essa semana toda, olha as questões que nós tivemos. Então, o direito de trânsito não é tão fácil como parece. Se pintam de fácil para ti, desconfia dessa tintura aí. Porque a gente não está no País das Maravilhas, não. Exatamente. Né? A gente então, tá estudando bem diariamente, né, para realmente compreender. Todos com a terapia em dia. Oi? Todos com a terapia em dia e ó. Surtando okay. alterações, né? Mas se dedicando muito para trazer essas informações para vocês. Então, só reforço, né? Eu só assino embaixo aí de todas as palavras da Êmbar, que arrasou. Ela disse que fica nervosa, mas é só
só papo furado, porque realmente ela arrasa, né? E eu tô muito feliz, né? Eu sou muito grata em ter, né, de ter nos projetos, né? Tá comigo aí mais de um time e eu fico muito feliz em contar com a tua parceria. Tu sempre muito disposta, muito participativa, puxando aí todo mundo, porque tu quer realmente movimentar as coisas. E isso faz toda a diferença, né? Quando a gente encontra pessoas assim também dispostas a levar o direito de trânsito para um nível superior, aí a gente tem, o coração fica quentinho, né? A gente fica muito feliz, e aí a gente vai uma motivando a outra, uma ajudando a outra, e a gente vai, com certeza, muito longe, né? Propagando aí o bom direito para muita gente. E acompanhem, né? Reforçando o convite, hoje no YouTube, o Sextou com Trânsito, às 19 horas. Acompanhe o projeto Mulheres de Trânsito. Quem ainda não segue o perfil, faz favor. Siga o perfil da Nêmora também, que eu vou marcar aqui nos stories. Enfim. E segunda-feira, né? Segunda-feira, óbvio, meio-dia, lá no canal da Faculdade Legal. Olha, almoçando com trânsito, que legal. Fogo no parquinho. Porque é isso que é Mulheres de Trânsito, né? Eu que agradeço pra gente encerrar, que era só meia hora, né? Pra gente encerrar, mas é que assim, ó, se une duas pessoas que têm um pensamento, eu me acho muito parecido. Aprendi a ser assim contigo, porque eu não sabia nem para que lado era direito de trânsito. Olha, pessoas, eu também não sabia que era direito de trânsito. Então, quando eu descobri o que era o direito de trânsito, eu peguei o que tu sente. O que tu sente, porque tu realmente não é lambeção, nada, é a verdade. Tu passa aquela coisa assim, ó, e tu defende com tanta convicção que quem realmente é aquela coisa, ou tu ama direito de trânsito ou tu odeia. Assim como dizem, né, tu ama direito penal ou tu odeia, ou tu ama direito de trânsito ou tu odeia. Porque o direito de trânsito, ele te move diariamente, e esse amor por uma área desvalorizada, por um profissional desvalorizado. Eu não estou falando de empresas que tem, porque as pessoas conseguem visualizar com mais facilidade empresas, mas não visualizam com a mesma facilidade advogados nessa área. E eu tenho que defender, porque eu sou advogada. Então, eu defendo muito. A gente tem, sim, essa questão de mulheres é composto por várias pessoas. As gurias sabem qual é o meu posicionamento, o meu pensamento. Eu sempre defendo a categoria do advogado ou da advogada que atua em direito de trânsito, porque nós somos, sim, desvalorizados pela própria casa. Ó, tô nem aí. Pela própria casa que a gente pertence, porque não valorizam. Nós temos, sim, uma comissão onde a Andréia é presidente da Comissão Estadual aqui do Rio Grande do Sul, que é muito boa, mas nós não temos nas cidades onde tem advogados, a gente não tem uma comissão, e é um porre para fazer uma comissão. E sendo que todo mundo dirige. Não dirige. O dia que tu nasceu, tu precisou usar a via. Tu sai de casa, tu bota o pé na calçada, tu já tá sendo... O Código de Trânsito já tá em cima de ti, meu filho. Não pense porque tu não é pedestre, tu não pode ser punido. Porque tu é ciclista, tu não pode ser punido. Todo mundo vai ser punido se estiver usando a via. Então, prestem atenção no trânsito, sigam esses perfis. Nós, aí, a gente tem um conteúdo, cada um com o seu estilo, mas conteúdo de qualidade, com técnica, sem rodeio. Essa é a nossa verdade, é sem rodeio, é dizer na lata, é isso, ponto, acabou. Aceita ou não aceita. Pronto, se tu não aceitar, justifica. Pronto, a gente tá falando e tá justificando. Então, aí, e duvide, porque a gente tem que duvidar pra gente poder estudar. Então, eu agradeço imensamente, sempre, André, por eu ser quem eu sou, porque eu sempre digo, eu conheci direito de trânsito com o André e sou quem eu sou, estou onde eu estou, pretendo chegar ainda longe, já até professora, sou de legislação de trânsito, olha aí que legal. Nunca imaginei a minha vida. Mas, cursinho preparatório, pior ainda, né? Porque toca ali, ó, não dá pra mim ter essas interpretações loucas, né? Tem que ser uma coisa bem mais corretinha, técnica. não seja incorreta. É mais técnica, mas é muito bom e é uma muita oportunidade mesmo. E o projeto Mulheres de Trânsito, ele vem aí, 2021, se preparem que Mulheres de Trânsito vai bombar até o final do ano. Tamo aí, pra tudo aí. É isso aí. Então tá, beijo, falei demais. Um beijo, obrigada sempre. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.